Aceitem, por favor. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Feitas as apresentações aqui fora da gravação, estamos à página 231, tanto no PDF quanto no livro físico. O livro físico é esse daqui, do Inibição, Sintoma, Angústia, volume 17, o texto Futuro de uma Ilusão, de 1927. Agora sim, gravando. Obrigado, Benja. Vamos lá. O futuro de uma ilusão. 1. Quando alguém viveu longo tempo no âmbito de determinada cultura e frequentemente se empenhou em estudar suas origens e a trajetória de sua evolução, também se sente tentado em algum momento a volver o olhar para outra direção e perguntar que destino aguarda essa cultura e que transformações deverá sofrer. Mas logo percebe que o valor de uma investigação dessas é, já de antemão, comprometido por diversos fatores. Primeiramente, porque há poucos indivíduos capazes de ter uma visão abrangente da empresa humana em todas as suas ramificações. Para a maioria deles, foi necessário restringir-se a uma só área ou algumas poucas. No entanto, quanto menos se sabe do passado e do presente, tanto mais incerto é o juízo acerca do futuro. Em segundo lugar, porque precisamente nesse juízo intervém, de maneira difícil de avaliar, as expectativas de cada sujeito, e estas se relacionam a fatores puramente pessoais de sua vivência, a sua atitude de maior ou menor esperança diante da vida, tal como lhe foi dada pelo temperamento e pelo sucesso ou fracasso. E há, por fim, o fato notável de que geralmente as pessoas vivem o presente de modo ingênuo, digamos, sem apreciar devidamente o seu conteúdo. Primeiro necessitam ganhar distância dele, isto é, o presente deve se tornar passado, a fim de fornecer pontos de apoio para se julgar o futuro. Hoje mesmo conversávamos com uma colega como é difícil, né? Existe uma tendência nossa à doxa, né? Na filosofia, você tem a filosofia, que é o conhecimento, a sofia, né, propriamente dita, né? E você tem o conhecimento que seria o estudo, o conhecimento que seria a episteme, né? E o contrário disso, ou o outro lado disso, que seria a doxa, que é a opinião. E como é bem pouco salutar, para não dizer horrível, quando os debates acerca da nossa cultura ficam marcadamente dados pela doxa, pela opinião. É muito ruim, né? Principalmente a gente localiza isso em temas polêmicos, geralmente temas que caem numa lógica de bipolaridade no Brasil, né? Por exemplo, aborto. Quantas vezes não é muito difícil você ter uma discussão sobre um tema, por exemplo, difícil como o aborto, porque as pessoas vão para a doxa. Não, porque a minha experiência com o aborto, a experiência de um parente com o aborto, alguém que eu conheço que abortou, né? E assim, será que a experiência deve ser o valor que perpassa e que media as relações de toda uma cultura, de toda uma civilização, toda uma população com uma questão de saúde tão importante quanto o aborto? Ou a gente deveria cercar-se de conhecimentos técnicos, acadêmicos, populacionais, que a gente pudesse incrementar para além da doxa? Vários temas. Esses dias mesmo falava com uma colega sobre a Bolsa Família, sobre políticas de distribuição de renda no Brasil. Ah, uma galera que é contra, uma galera que é a favor. Então, mas. Ah, porque eu tenho um tio e ninguém mais quer trabalhar pro meu tio, porque. Olha, então, mas será que o seu tio é a medida para as políticas de distribuição de renda no Brasil? Será que a gente não deveria pensar as políticas de distribuição de renda a partir de um profundo estudo distanciado e sério sobre a realidade do trabalho no Brasil contemporâneo? Né? É difícil sair da doxa, sair da opinião, né? Me parece que é esse o que o Freud já está querendo falar. Olha, vamos sair do nosso umbigo, do nosso narcisismo aqui, e vamos um pouco além, né? Parece que já fica divertido por esse prisma. Portanto, quem cede à tentação de se manifestar sobre o futuro provável de nossa cultura deve levar em conta essas dificuldades e também a incerteza inerente a toda predição. Disso resulta, no tocante a mim, que, fugindo de tão grande tarefa, buscarei o mesmo pequeno setor que até hoje requereu minha atenção, assim que determinei sua posição no quadro maior das coisas. A cultura humana. Refiro-me a tudo aquilo em que a vida humana se ergueu acima de suas condições animais e em que se diferencia da vida animal,
e eu me recuso a distinguir cultura de civilização, O que que eu fiz? apresenta notoriamente dois aspectos àquele que a observa. Por um lado, abrange todos os conhecimentos e habilidades que os homens adquiriram para controlar as forças da natureza e dela extrair os bens para a satisfação das necessidades humanas. E por outro lado, todas as instituições necessárias para regulamentar as relações entre os indivíduos e, em especial, a distribuição dos bens obteníveis. Só queria fazer uma parte aqui. Que maravilha que já dá para fazer uma relação bonita com os marxistas aqui, uma vez que ele está dizendo que a marcação da cultura é os bens de produção, ou seja, a base material que determina a cultura. Se a gente pensar que a base material que a infraestrutura que determina a superestrutura, a gente acabou de virar Hegel de ponta cabeça, como fez o colega Karl Marx. Então, olha, estaria o tio Freud alinhado com os pensamentos marxistas? Não sei. Hashtag fica a sugestão. Nossa, tá Continuemos. muito ruim aqui que eu não É, consigo. Essas duas faces da cultura não são independentes uma da outra. Primeiro, porque as relações recíprocas dos indivíduos são profundamente influenciadas pelo grau de satisfação instintual que os bens existentes possibilitam. Em segundo lugar, porque o próprio indivíduo pode assumir a condição de um bem na relação com outro, uma vez que este utilize sua força de trabalho ou tome como objetivo sexual. E, em terceiro lugar, porque todo indivíduo é virtualmente um inimigo da cultura, que, no entanto, deveria ser um interesse humano geral. Voltado aqui, porque ele marcou lá cultura e civilização, né? No asterisco tá aqui. No original, culture e civilisation, o segundo termo é empregado apenas nessa frase. Em todo o restante, o autor usa o primeiro, que aqui é vertido tanto por cultura como por civilização, pois pode significar as duas coisas segundo o contexto. Ver a propósito a nota de tradução de O Mal-Estar na Civilização, no volume 18 dessas obras completas. É certamente por isso que na autêntica opta pela tradução Mal-Estar na Cultura, porque para o Freud ele fala, olha, é na cultura, porque para ele cultura e civilização é a mesma coisa, né? O nome quando vem lá da tradução da Imago, que a gente conhece que não vem direto do alemão, a gente conhece como Mal-Estar na Civilização, né? Ficou bastante tradicional o nome. Mas é possível fazer essa tradução e alguns optam por Mal-Estar na Cultura. Nas notas aqui, deixa eu ver se tem. Edival, não é à toa que um dos pais da sociologia, Durkheim, fez isso com o suicídio. Oh, muito bem lembrado aqui, Edival, o nosso antropólogo a queima-roupa, né, que sempre nos ilumina com questões antropológicas muito importantes. E sim, o Durkheim tem esse livro aí maravilhoso, né, O Suicídio, porque ele entende que o suicídio é um objeto ideal para se estudar sociologia, e ele meio que inaugura a sociologia no final do século XIX com a obra O Suicídio, né? E ele faz isso, né? Ele define essa questão da cultura da civilização a partir da, do estudo das populações do suicídio, né? Recomendo demais a obra O Suicídio do Durkheim, acho assim, tanto o suicídio quanto as regras do método sociológico, né? São fundamentais, assim, interessantíssimo. Bom, ele falou aqui da cultura, né? Deveria ser o interesse humano, no geral. É digno de nota que os seres humanos, embora incapazes de viver no isolamento, sintam como um fardo os sacrifícios que a civilização lhes requer para tornar possível a vida em comum. Portanto, a civilização tem de ser defendida contra o indivíduo, e todos os seus regulamentos, instituições e decretos são postos a serviço dessa tarefa. O objetivo é não apenas efetuar certa distribuição dos bens, mas também mantê-la, e de fato, tem de proteger dos impulsos hostis dos seres humanos tudo aquilo que serve ao domínio da natureza e à produção de bens. Hum, não me lembro que autor famoso que tem no mundo contemporâneo que fala a cultura é tua inimiga. Né? É, porque a cultura é o limite civilizacional do sujeito, né? Você não faz o que quer, não vive como quer, exatamente porque tem a cultura. E, enfim, somos seres fadados à nossa liberdade, né? Se não me engano, essa ideia do fadado à liberdade é do Sartre, né? Então, a cultura
É interessante que você sempre vê a cultura, a manifestação cultural como algo bom, mas a cultura é aquilo que limita, né, o ser humano da sua instintuação mais selvagem. Logo, de certa feita, é inimiga. Hum? Natureza, posição de bens, né? Foi aqui que eu parei. As criações humanas são facilmente destruídas e a ciência e a técnica responsáveis por sua existência podem ser utilizadas também para a sua aniquilação. Assim, tem-se a impressão de que a civilização foi algo imposto a uma maioria recalcitrante por uma minoria que soube se apropriar dos meios de poder e de coação. Naturalmente, cabe supor que tais dificuldades não são da própria essência da cultura, mas determinadas pelas imperfeições das formas culturais até agora desenvolvidas. E realmente não é difícil apontar esses defeitos. Enquanto a humanidade fez contínuos avanços no controle da natureza, podendo esperar avanços ainda maiores, não se constata seguramente um progresso igual na regulação dos assuntos humanos. E provavelmente em todas as épocas, como agora novamente, muitos indivíduos se perguntaram se valia mesmo a pena defender tal porção de conquista cultural. Pode-se acreditar que seria possível um reordenamento das relações humanas que eliminasse as fontes do descontentamento com a civilização, por renunciar à coação e à repressão dos instintos, de modo que as pessoas pudessem se dedicar à obtenção e fruição dos bens sem serem perturbadas pela discórdia interna. Seria idade de ouro, mas é duvidoso que possa tornar-se realidade. Parece isto sim, que toda cultura tem de se basear na coação e na renúncia instintual. Nem mesmo parece seguro que, na ausência da coação, a maioria dos indivíduos se disponha a assumir a execução do trabalho requerido para a obtenção de novos bens vitais. É necessário, creio, levar em conta o fato de que em todos os seres humanos se acham tendências destrutivas, ou seja, antissociais e anticulturais, e de que estas, em grande número de pessoas, são fortes o bastante para determinar sua conduta na sociedade humana. Essa dimensão, esse limite entre civilização e cultura e recalque do sujeito para a formação da civilização. Em outro momento aqui eu já falei disso, eu não vou lembrar qual das nossas leituras, mas reitero, e acho que é uma citação que vai fazer o Edival, nosso amigo aqui, pirar o cabeção. Já chegou um chat aqui. Será que é do Edival? Será que ele já adivinhou o que eu vou falar? Vamos ver. Deixa eu ver. Ah, mas é um maldito. Olha ele aqui. Norbert Elias é fundamental. Olha só, nós já estabelecemos aqui uma brainnet, como diria lá o pesquisador brasileiro lá da neurociência, como é que é? Esqueço o nome dele, né? Exatamente, olha lá o Edival. É isso aí, Edival. É só o que eu ia falar. O processo civilizador do Norbert Elias. Tem uma piadinha comum na história que a gente fala assim, que o Norbert Elias é um sociólogo. Ele é um antropólogo ou é um sociólogo? Acho que é um sociólogo, né? Que ele é um sociólogo tão brilhante, mas tão sociólogo. Ele é um sociólogo tão brilhante, mas tão brilhante que ele parece um historiador. Ah, isso é pendengas de corredor do curso de humanas, né? É, Mas ele propõe justamente fazer esse lance da sociologia histórica, né? É um método que ele propõe de interpretação da sociedade essa virada, né? Porque a sociologia, ela, né? E assim também ele bota a psicanálise no meio, né? Principalmente no volume 2 do processo civilizador, ele trabalha muito essa dimensão, né? E eu acho que ele faz muita referência a Freud, né? Para tentar entender como determinado contexto histórico, né? Ele é essencial nessa repressão das pulsões, né? Que ele vai usar o termo pulsões, né? Para compreender como se deu esse processo civilizador. sensacional. É isso, gente. Olha, não não há palavras assim para descrever a beleza que é o estudo do Norbert Elias nessa obra, que é um conjunto que
São quantas? São várias obras, que são quatro, pelo menos quatro, não são, Edival? Né? Que é o processo civilizador, né? Pelo menos da edição que eu me lembro, parece que são 4 volumes, se eu não estou enganado, né? E o Norbert Elias, ele faz esse estudo a partir do Freud, né? A partir da ideia de que só há civilização a partir dos recalques, né? Do recalque das pulsões, e ele vai estudar como que surge o Estado moderno, se não me engano, a partir do feudalismo, como que surge essa coisa chamada Estado moderno como uma maquinaria de recalques a organizar os sujeitos em torno das suas próprias pulsões. É preciso com que os sujeitos eles engulam o comedimento, o recalque, para que surja a civilização. É muito legal. Quem puder, tiver tempo, dinheiro, compre e leia O Processo Civilizador do Norbert Elias. É assim, e bem escrito. Norbert Elias é uma coisa que você lê assim, é livro para ponto de ônibus, é livro para hora do metrô, é livro para fila de banco. A gente quase não faz mais isso, mas para quem pegar uma filinha de banco, ó, não tem livro melhor. Vale muito bem a pena, é interessantíssimo assim. E para mim, esse texto aqui que a gente tá lendo agora do Freud já traz esse aroma do Norbert Elias assim, deliciosamente, tá? Vale muito a pena. Enfim, continuando. Esse fato psicológico tem importância decisiva para a avaliação da cultura humana. Se antes pudemos acreditar que o essencial nesta seria o domínio da natureza para a obtenção dos bens vitais e que os perigos que a ameaçam poderiam ser afastados mediante uma adequada distribuição deles entre os indivíduos, agora a ênfase parece ter se movido do campo material para o psíquico, né? Vamos ver a nota aqui. Repressão dos instintos. Tribunterdrunken. Acertei a primeira? Tribunterdrunken. Nas versões consultadas desse trabalho, repressão dos impulsos, né? Lembrando que trib, a tradução hoje mais aceita para trib, não é instinto, mas é pulsão. Então seria repressão das pulsões, né? Yugulación de los instintos, sofocación de lo pulsional, represione delle pulsione, supressão de... Nossa, mas agora já virou em inglês, é isso? Suppression of the instincts, suppression of drives. Tá, ele botou várias línguas aqui, italiano e tal, né? Tá, Suppression of Drives, né? Drive, né? Pode ser também. Além das versões estrangeiras, normalmente utilizadas aqui, duas em espanhol, Biblioteca Nueva da Morotu e da italiana Boringhelli e de Standard inglesa. Consultamos a nova tradução em português, Renato Zwick, da LPM, que é bem legal as traduções da LPM, né? E a nova tradução em inglesa de J.A. Underwood, no volume Mass Psychology and Other Writings, Hermann Penguin, 2009. CF, a nota sobre a versão de Unterdrückung em nossa tradução de A Repressão, 1915, volume 10 das obras completas. Beleza, notas, né, de tradução. Enfim, sai do campo material e entender a importância desse movimento no campo psíquico. Torna-se decisiva a questão de se e até onde é possível reduzir o fardo dos sacrifícios instintuais impostos aos seres humanos, reconciliá-los com aqueles que inevitavelmente permanecem e compensá-los por isso. Tão imprescindível quanto a coação ao trabalho cultural é o domínio da massa por uma minoria, pois as massas são ignaras e indolentes, não gostam de renunciar aos instintos. Argumentos não as persuadem de que tal renúncia é inevitável e seus indivíduos reforçam uns aos outros na indulgência com o próprio desregramento. Apenas influenciadas por indivíduos exemplares que reconhecem como líderes, elas podem ser induzidas aos trabalhos e privações de que depende a existência da civilização. Tudo vai bem quando esses líderes são pessoas que têm superior discernimento das necessidades da vida e que chegaram ao domínio dos próprios desejos instintuais, ou talvez pulsões aqui, né? Mas há o perigo de, a fim de não perder sua influência, eles cederem mais à massa do que esta a eles, e então parece necessário que disponham de meios de poder que os tornem independentes da massa. Em resumo,
duas características bastante comuns dos seres humanos são responsáveis pelo fato de as instituições da cultura poderem ser mantidas apenas através de certo grau de coação. Eles não se inclinam espontaneamente a trabalhar e os argumentos são ineficazes contra suas paixões. Tem muito daqui daquela psicologia das massas, análise do eu, aqui do texto do Le Bon, né? Tem bastante um reverb aqui, né? Um delayzinho disso, né? Aqui ele vai Aqui, falar. né, Fábio? Oi, Quando ele fala do líder, sim, de que essa posição depende da existência de um líder que faça com que essas massas sigam para que eles possam aceitar a coação que é imposta pelas instituições e pela cultura, né? Então, isso a gente vê mais na frente, bem mais detalhadamente na psicologia das massas e análise do eu, né? Quando ele é, se aprofunda nessa questão, né? sem dúvida. Mas porque aqui ele está dizendo que a massa ela é dada às paixões e não é dada ao trabalho. Ou seja, então tem que ter um líder que faça ela trabalhar e que faça com que ela reprima as suas paixões, né, em prol do avanço da civilização. É, e assim, e por exemplo, no nosso mundo polarizado de hoje, ainda muito polarizado, o que a gente vê muito é isso, né? A gente sempre vê essa polarização, né? Tanto a direita, que parece mais óbvio de enxergar, mas também a esquerda, né? Como por vezes, veja, a esquerda tampouco prescinde dessa lógica, né? Quando a gente fala em eleições 2026, né? Sempre fica o grande nome da esquerda como, tem que ser a possibilidade. Nossa, gente, mas que esquerda é essa que é incapaz de criar lideranças que não sejam absurdamente carismáticas para conseguir amalgamar a todos? E no Brasil hoje a gente não tem, além do Lula, uma liderança à esquerda capaz de amalgamar, ainda que você tenha importantes lideranças, né? Por exemplo, o Boulos, mas visivelmente que alguém como Boulos, alguém como, sei lá, outros políticos de esquerda não vão conseguir em torno de si amalgamar um carisma necessário para dar conta de um projeto que una vários setores de esquerda. Por quê? E isso não é uma racionalidade que explica, é o afeto. É uma lógica de afetos, né? É, vale lembrar, trazendo aqui, a gente tinha falado anteriormente aqui do Safatli, né? Que o Safatli, sendo um grande pensador de esquerda, sendo um grande pensador lacaniano, marxista, mas o Safatli já disputou várias eleições e nunca ganha nenhuma. Por quê? Porque a potência do Safatli está muito mais numa capacidade de reflexão do que uma capacidade aglutinadora de, de centrifugação de afeto. Enquanto um líder carismático como Lula, por conta do carisma, consegue arregimentar. E não tô falando mal do Lula, mas assim, que coisa, né? Que a gente precisa de uma liderança carismática capaz de arrebanhar as massas. E daí aquela Brincon, se a questão é carisma, sempre haverá um fantasma de Pablo Marçal que nos assole. Sempre haverá. Sempre haverá, porque as massas se deixam arrebanhar por esse espírito de coletividade e afeto que, assim, vai muito além de uma suposta racionalidade, né? Vamos ver aqui. E Weber fala, o Edival, fala do carisma como um tipo de dominação. Olha lá, não ouvi falar, mas nunca li muito o Weber, Edival, mas legal, assim, imagino que sim, né? Bom, o Weber tem toda uma questão, né? Quando tem toda uma dimensão desse encantamento, né? O pouco que eu conheço de Weber, me parece que, aliás, é uma dívida que eu tenho muito grande, precisava conhecer mais Weber, né? Até interessante na obra mais famosa dele, não sei se principal, mas a mais famosa, né? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? É interessante que ali você tem um quiasmo, né? Você tem um paradoxo ali, né? É um texto quase que barroco, né? Por dizer assim, do Weber, né? Porque esperar-se-ia, né, que você tivesse, como é que é? O espírito protestante e a ética do capitalismo. Mas ele faz o contrário, né? É a ética protestante e o espírito
espírito do capitalismo. O protestantismo é uma ética e o capitalismo é uma espiritualidade, é um sentimento, né? A dimensão do carisma já parece estar tá dentro aí, né? E bom, infelizmente a gente está à mercê dessa dimensão carismática, pulsional, afetiva, né? Por isso que ele não pode subestimar. Por isso que ele não pode subestimar, né? Ahn, sei o que se poderá dizer contra essas observações, né? Ele fala das paixões das massas e tal. Ah, só queria lembrar que eu estava vendo aqui que a psicologia das massas, a análise do eu, é outro que a gente precisa ler, né? E ele está antes, né? Na ordem aqui que eu tô vendo é Psicologia das Massas, Análise do Eu, né? Aí vem o Eu, o id e outros textos. Aí vem a Inibição, Sintoma, Angústia, onde tá o texto de hoje. Aí depois o Mal-Estar na Civilização, né? Ou seja, a Psicologia das Massas e o Mal-Estar na Civilização, eu acho que tá, tá pra gente aqui, né? Vamos ver aqui que a gente sorteia na próxima, aí, né? Sei o que se poderá dizer contra essas observações. Dirão que o caráter das massas humanas aqui retratado, que provaria a necessidade da coerção ao trabalho cultural, é apenas ele próprio consequência de instituições culturais defeituosas que tornaram os homens amargos, vingativos e intratáveis. Novas gerações educadas na gentileza e na valorização do pensamento e tendo experimentado cedo os benefícios da civilização, terão outra relação para com ela, percebendo-a como seu patrimônio mais autêntico e dispostas a fazer os sacrifícios de trabalho e de satisfação instintual que são requeridos para a sua preservação. Elas poderão dispensar a coação e pouco se distinguirão de seus líderes. Se até agora não houve massas humanas dessa qualidade em nenhuma cultura, é porque nenhuma delas encontrou ainda as instituições que influenciem as pessoas de tal maneira já desde a infância. Então, só que não, né? É aquilo, né? Ah, esse mundo perfeito ainda não veio, mas existirá. Aham, farou. Já vai. Já tá aí. Espera mais um pouquinho, né? É que nem aquele ditado que um dia a gente caiu, né? Quem nunca? Vocês já caíram? Eu, quando adolescentezinho, eu caí, né? Ah, e o Brasil, o país do futuro. Então, mas por isso que nunca é do presente, né? Porque é sempre o país do futuro, né? Então, esse país que você quer não existe. Porque ele é do futuro. Vai sempre existir. É a promessa, né? Tinha um amigo que falava, né? Muito passado, pouco presente, nenhum futuro, né? Mas é o país do futuro. É a promessa. E vai. Dessa vez vai. Não vai. Pode-se duvidar que seja de todo possível, ou que o seja agora, no estado atual de nosso domínio da natureza, produzir instituições culturais assim. Pode-se perguntar de onde virão os líderes superiores, firmes e desinteressados, que serão os educadores das gerações futuras, e pode-se ficar horrorizado ante o enorme emprego de coação que será inevitável até que se realizem tais intenções. Né? Deixa eu ver aqui, questões de tradução também, né? O termo original. Tá, não vai ficar brigando, não vou entrar nos méritos da tradução. A grandiosidade desse plano e sua importância para o futuro da cultura humana não podem ser questionadas. Ele certamente se baseia na percepção psicológica de ser humano dotado das mais diversas disposições instintuais, cuja orientação definitiva é indicada pelas primeiras vivências da infância. Por causa disso, os limites da educabilidade do ser humano também estabelecem restrições à eficácia de uma transformação cultural desse tipo. Pode-se questionar que um meio cultural diverso consiga, ou até onde conseguiria, eliminar as duas características das massas humanas que tornam tão difícil a condição dos assuntos humanos, a condução dos assuntos humanos. O experimento ainda não foi feito. Provavelmente determinada percentagem da humanidade sempre permanecerá associal devido a uma predisposição doentia ou um excesso de força instintual. Mas, se for possível converter em minoria a maioria que hoje é hostil à cultura, muito se terá alcançado, talvez tudo o que se pode alcançar. Não quero dar a impressão de que me afastei muito da via traçada para a minha indagação.
Afirmo expressamente, portanto, que não pretendo julgar o grande experimento cultural que agora se faz da imensa terra entre a Europa e a Ásia. Não possuo o conhecimentos nem a capacidade para me pronunciar sobre sua execuibilidade, para examinar a adequação dos métodos empregados ou medir a amplitude do inevitável abismo entre a intenção e a execução. Vamos lá. Ele está falando aqui alusão à Rússia comunista, naturalmente. Mas veja-se o que ele diz sobre o tema em O Mal-Estar na Civilização, né? 930, capítulo 5. Novas Conferências Introdutórias à Psicanálise, 32. E Por que a Guerra, em 32. Sim, o Freud era um crítico do pensamento comunista em termos daquilo que ele chamava de bolchevismo, os bolcheviques, né? O Freud está vendo a Revolução Russa e está falando: olha, é legal, mas tem uma questão aí, a gente acreditar que a massa pode chegar a esse nível, né, apenas com a coação e chegar a um outro nível de, de aceitação e de vínculo com a cultura, é um pouco ingênuo, uma vez que essa promessa sempre se renova e sempre se acaba fazendo em nome da violência. Sim, né? O que não quer dizer que não se deva batalhar por um pensamento progressista de equanimidade social e de justiça social. Muito pelo contrário, porque no texto Por que a Guerra, inclusive, ele faz essa dimensão de que, olha, é preciso batalhar por isso, ainda que a saída não seja simplesmente a adoção de uma violência coercitiva que imponha uma suposta sujeição à cultura à força. Existe uma dimensão ambivalente nesse jogo. Para quem se interessar, e já deixo avisado, né? Para quem chegou agora e não está acostumado com as nossas leituras aqui, essas nossas gravações ficam gravadas no canal Cultura Crítica e Psicanálise. No canal Cultura Crítica e Psicanálise tem um texto que, quando estoura essa nova fase, né, da violência contra a Palestina, do genocídio contra a Palestina, porque eu não vou chamar isso de guerra, porque a guerra pressupõe defesa, coisa que não tem no Estado palestino, né? Quando teve essa nova intentona de Benjamin Netanyahu, e não vou dizer dos judeus aqui, tá? Vou dizer do Benjamin Netanyahu, não o nosso Benja, o outro Benja, né? Do Benjamin Netanyahu, diante dos palestinos. Na época eu soltei um vídeo em que eu fiz uma seleção de leituras de trechos da obra O Porquê a Guerra do Freud lá no canal. Então depois até posso deixar no nosso grupo de WhatsApp, mas tem trechos da leitura do Porquê a Guerra lá no canal Cultura Crítica para quem se interessar, né? Que o Porquê a Guerra é uma carta em que Freud se corresponde com Einstein, né? E ele levanta problemáticas sobre essa dimensão da violência e como é que o Freud está vendo isso, né? Vale bem a pena. Ah, sim, o Edivaldo está falando aqui. E guerra pressupõe dois estados. Claro, claro, não tem como falar em guerra, uma vez que o outro estado simplesmente não existe em sua Constituição, não é aceito, não é colocado, enfim. O nome guerra não é o nome correto porque está acontecendo com a faixa de Gaza e com a Cisjordânia, né? Do povo palestino. Isso precisa ficar muito claro. Talvez o conceito de guerra total que a gente encontra em Eric Hobsbawm na obra Era dos Extremos pode um pouco dar conta desse conceito. Talvez um dos nomes possíveis seja terrorismo, né? Um terrorismo de Estado por parte do, do atual Estado de Israel, que quero destacar aqui, não representa o pensamento dos judeus, tá? Isso é importante deixar muito claro. Vários judeus no Brasil e fora se opõem à política genocida de Benjamin Netanyahu. Isso não é uma questão judaica, isso é uma questão do pensamento de parte do Partido Sionista representado por Benjamin Netanyahu, tá? Enfim, por ser incompleto,
o que ali está sendo preparado não se oferece à reflexão, da mesma forma que a nossa civilização, há muito consolidada. Ele realmente fala: olha, não estou a par e não dou conta disso que está acontecendo na Rússia. Vou ficar de lado. Vamos trabalhar essa razão assim. Isso que está acontecendo na Rússia. E daí eu também destacaria o que vai acontecer depois na China, porque acho que a Revolução Cultural Chinesa, e a gente hoje tem bastante insumo para falar disso, né? Acho que é bem outra coisa, há que se pensar, né? Como é que a gente pegaria essa dimensão das massas para pensar o comunismo chinês hoje, que inegavelmente é uma pujança econômica internacional, né? Há quem diga que talvez seja mais correto pensar a questão chinesa menos pelo comunismo e mais pelo confucionismo, uma vez que você tem uma política burocrática estatal de mentalidade arraigada no povo chinês, uma vez que ele é profundamente confucionista, e não vamos esquecer que Kung-Fu-Tse era, antes de qualquer coisa, um burocrata e era um agente de Estado. O pensamento confucionista é um pensamento estatal, né? Então, talvez exista no povo chinês uma disposição a uma organização burocrática estatal muito forte, muito arraigada na cultura, e que certamente o Freud aqui diria: deixa pra lá, vamos ao nosso ocidente aqui que tá mais fácil. E talvez seja, né? Talvez a gente precisasse pegar o livro do Elias Jabbour sobre a China do século XXI, né? Que seriam uns outros 500, mas enfim. Não é para agora. Fica nas ideias de leitura aí. 2. Inadvertidamente, passamos do âmbito da economia para o da psicologia. Eu gosto muito disso que o Freud faz. Vocês repararam que tem um imenso não sei? Aqui, né? Ele passa da Revolução Russa, vai lá e fala, não sei. E ele foge. É legal, né? Eu gosto muito dos defeitos do Freud. Eu acho bonito. Eu acho que se tem alguém que escorrega bonito é o Freud. Porque ele vem e fala, veja bem, eu não vou dar conta desse negócio da Rússia aqui. Vamos deixar pra lá? E ele vai para outro lugar, abertamente. É o que ele tá fazendo aqui, né? Eu acho isso sensacional, eu gosto dessa humildade arrogante que tem no Freud, né? Ele escapa, né? Ele quer que a gente não perceba que ele saiu a francesa, né? Mas ele saiu. É o que ele faz aqui, né? Inadvertidamente, passamos do âmbito da economia para o da psicologia. No começo, nos inclinamos a enxergar o patrimônio da cultura nos bens disponíveis e nas instituições destinadas à sua distribuição. Mas com o entendimento de que toda cultura se baseia na coroação ao trabalho e na renúncia aos instintos e, portanto, inevitavelmente provoca a oposição daqueles atingidos por tais exigências, tornou-se claro que os próprios bens, os meios para a sua aquisição e os regulamentos para a sua distribuição não podem constituir o essencial ou o único elemento da cultura, pois eles se acham ameaçados pela rebeldia e pela ânsia destrutiva dos participantes da cultura. Sabe onde eu vejo isso na prática, no dia a dia? Que eu achei interessantíssimo? O chorumelo sobre imposto no Brasil. Meu Deus, o especial classe média. Ainda mais se ela for uma classe, ainda mais os representantes da nossa burguesia, da nossa pequena burguesia, da nossa burguesia, donos de comércio e tal. Ah, é o imposto que se paga no Brasil. Meu Deus do céu, que chorumelo sobre imposto no Brasil. Como se chora? Ai, o Brasil paga muito imposto. Ai, não aguento pagar imposto. Na Inglaterra é maior, até nos Estados Unidos deve ser maior. Mas o imposto do Brasil, pronto, é isso. Essa coisa do sujeito a toda hora, né? Nesse chororô diante da cultura. Isso me lembra muito isso, né? Pois eles se acham ameaçados pela rebeldia e pela ânsia destrutiva dos participantes da cultura. Ao lado dos bens, há agora os meios que podem servir para defender a cultura, os meios de coação e de outro tipo, que devem reconciliar os homens com ela e indenizá-los por seus sacrifícios. Esses podem ser caracterizados como o patrimônio psíquico da civilização. Para nos expressarmos de maneira uniforme, vamos chamar frustração ao fato de um instinto não poder ser satisfeito,
proibição ao regulamento que a determina e privação ao estado produzido pela proibição. Será que ele vai falar de ressentimento daqui a pouco? Parece, né? Não sei. Vamos ver. O passo seguinte, então, será distinguir as privações que atingem a todos aqueles, a todos daquelas que alcançam apenas grupos, classes ou mesmo indivíduos. As primeiras são as mais antigas. Com as proibições que se estabeleceram, a cultura começou a desprender-se do estado animal primitivo. Não há se sabe quantos milhares de não se sabe quantos milhares de anos, né? A gente pode lembrar aqui, por exemplo, que a gente acabou de ver o Totem Tabu, né? Proibição do incesto e tal. Para nossa surpresa, descobrimos que ainda vigoram, que continuam a formar o núcleo da hostilidade à cultura. Os desejos instintuais que delas se ressentem tornam a nascer com cada criança. Há uma classe de pessoas, os neuróticos, que já reagem a essas frustrações com o comportamento social. Esses desejos instintuais são os do incesto, do canibalismo e do prazer em matar. Causa estranheza colocar esses desejos, que todos os indivíduos parecem unânimes em repudiar, ao lado daqueles em torno dos quais tanto se debate em nossa cultura, se deveriam ser permitidos ou interditados, mas psicologicamente é justificável fazê-lo. Além disso, a atitude cultural ante esses antiquíssimos desejos instintuais não é absolutamente a mesma. Apenas o canibalismo parece proscrito em todo lugar e, para a abordagem não analítica, inteiramente superado. Ainda podemos sentir a força dos desejos incestuosos por trás de sua proibição. E o assassinato, em determinadas circunstâncias, ainda é praticado e até mesmo ordenado por nossa cultura. Né? Quando você tem, por exemplo, a pena de morte, é um assassinato instituído pela lei. Né? Aqui, questões de tradução, acho que a gente pode passar também. Talvez o futuro nos reserve desenvolvimentos culturais em que outras satisfações de desejos, agora eternamente possíveis, parecerão tão inaceitáveis como hoje é o canibalismo. Já nessas antigas renúncias instintuais, comparece um fator psicológico que permanecerá significativo para todas aquelas subsequentes. É incorreto afirmar que a psique humana não experimentou nenhuma evolução desde os tempos mais antigos e, contrastando com os progressos da ciência e da técnica, ainda é a mesma do início da história. Um desses avanços psíquicos podemos demonstrar aqui. Está de acordo com nossa evolução que a coação externa seja gradualmente internalizada, pois uma instância psíquica especial, o supereu humano, a acolhe entre os seus mandamentos. Toda criança nos exibe o processo dessa transformação. É o que a torna um ser moral e social. Tal fortalecimento do supereu é um valiosíssimo patrimônio cultural psicológico. As pessoas nas quais ele se realizou passam de adversários a portadores da cultura. Quanto maior é seu número num grupo cultural, tanto mais garantida se acha essa cultura, tanto mais pode prescindir de meios de coação externos. Mas o grau dessa internalização varia muito nas diversas proibições institucionais. Nas mencionadas exigências culturais mais antigas, a internalização parece, se deixarmos de lado a indesejável exceção dos neuróticos, amplamente alcançada. A situação muda quando nos voltamos para as outras exigências instintuais. Gostaria só de lembrar, talvez o momento que a gente esteja vivendo tenha algo muito curioso para se pensar sobre essa questão dos limites civilizacionais, das proibições e de como a gente vai encarar essas questões. Está tendo hoje, recentemente, um debate muito interessante sobre a questão lá do mandado. Foi decretado a prisão? Eu acho que foi, né? Mas cabe recurso ainda, né? Do comediante entre aspas, né? Brasileiro, é o Léo Lins, né? Que já vinha. Tem também no canal um vídeo sobre comédia do Léo Lins, que eu já publiquei há tempo atrás, né? Não sei se isso é tão importante, mas enfim, acho
acho realmente o Léo Lins um grande criminoso, primeiro porque ele é um inimigo do humor, né? Ele produz um humor irritante, sem graça, branco, excludente, arrogante, torpe, pobre e cafona, né? Mediante disso, esteticamente ele já devesse ser preso. Eu tô sendo irônico, tá? Contém ironia. Porque acho que um comediante ser cafona é um crime de lesa pátria. Mas tem todo um debate sobre os limites do humor em que, o humor tudo pode. Sim, mas por vezes o discurso do ódio e daí a violência, né? Porque o que está em jogo quando se fala de racismo no Brasil é uma violência, a violência inclusive da escravização e da destruição e do apoderamento do corpo do outro em nome de um poder do dinheiro. É sobre isso. O racismo perpetua uma prática de poder sobre corpos negros, né? Será que o humor pode carregar o ódio de raça que perdurou no Brasil, porque se o Brasil tem 500 anos de história, 400 foi sob a égide do ódio do racismo. Será que o humor tem o direito de propagar ódio racial em nome, salvaguardando-se em nome do humor? É um debate aberto. Eu entendo que existe ódio racial apesar do humor. Até porque, vamos lembrar, que existiam comediantes nazistas na época do nazismo. Existiam comediantes fascistas na época do fascismo. E sim, as piadas fascistas perpetuavam o fascismo e as piadas nazistas perpetuavam o nazismo. Não pode um comediante estar a serviço do nazismo? Não pode um comediante estar a serviço do ódio? Se a comédia é uma lógica discursiva, essa lógica discursiva não pode estar a serviço do ódio, de raça, de classe, de grupo étnico, religioso. Acho que é um debate aberto. Eu não estou dizendo que eu tenho a resposta. Eu tenho uma resposta para mim. Eu acho que o Léo Lins se esconde, né? Porque o objetivo dele simplesmente sempre é fazer comédia de ódio. Ele só faz comédia de ódio, né? Fala que interessante, né? Mas esse moço só faz comédia de ódio, ele não faz outro tipo de comédia, né? Mas que interessante, ele se nutre de um ódio discursivo, né? E olha que curioso, né? Aí existe lá um argumento, mas antigamente podia. Sim, mas antigamente o racismo não era nem tipificado no Código Penal. Uma vez que ele é tipificado no Código Penal, não é possível se cometer crime de racismo, apesar do discurso irônico sobre as vestes do cômico. Há que se estudar, há que se pensar. Se o humor é uma lógica discursiva, por que não estaria assujeitado aos limites da civilização, da cultura? Se é esta civilização que nós erigimos agora, uma civilização que quer exterminar as práticas racistas. É uma pergunta relevante. Eu acho que aqui esse texto ele vem bem para trazer essa dimensão. Olha, isso muda. Isso muda com a cultura. Será que a gente não está mudando? Eu acho que sim. Eu espero que sim. Quem sou eu na fila do pão, né? Mas, Fábio, fala, beijo. e a gente o Freud falou ali atrás, né? Ainda há pouco, algumas linhas atrás, alguns parágrafos, que é tipo como se fosse uma utopia essa cultura de um líder perfeito, onde as pessoas vão se identificar com esse líder perfeito e as coisas vão ficar boas, né? Se a gente for para a psicologia das massas e análise do eu, e esse volume grande de pessoas com comportamento antissocial que são reprimidas lá na formação do superego, e depois com essa continuidade do nome do pai, né, na religião e na cultura de forma geral, se a gente for pensar nisso, isso é um grande desfavor para a civilização. Por quê? Porque existem pessoas que só estão esperando gente desse quilate ou melhor, desse baixo quilate, para Uhum. poder, dentro desse processo identificatório, quebrar com todas as repressões, com todo o sentimento de culpa e poder exercer o seu ódio de forma natural, né? A mim me parece. Hoje mesmo eu vi uma reportagem, me chamou muita atenção, que a ONU, para quem gosta, para quem segue no canal do UOL, tem aquele repórter internacional muito competente, acho que todo mundo reconhece a competência dele, o Jamil Chad. Ele traz um texto no UOL, que depois se torna vídeo, né, no canal lá,
que fala que a ONU tá chamando a atenção do Brasil para reprimir por causa do aumento de células neonazistas no Brasil. Então, assim, precisamos, óbvio, eu não tô fechando nenhum debate, mas assim, olha que curioso, né? O sujeito estabelece uma carreira cômica de ódio a negros, LGBTQIAPN+, pessoas com limitações físicas, com, enfim, ele parece que ele tica todas as minorias, ele tem toda uma vida construída em ódio em relação às minorias, né? E justamente agora o Brasil, que já tinha. O Brasil é um dos países onde você teve um partido fascista. O maior partido fascista fora da Itália foi o integralismo no Brasil na década de 30. O integralismo foi um movimento fascista organizado, dos camisas verdes, né? O movimento Anauê, né? Poderosíssimo, né? E nós temos uma grande pululação, ainda mais no sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, de células neonazistas, e esse número está aumentando. E curiosamente, eu só consigo imaginar o Léo Lins como um comediante que teria uma grande carreira num Brasil que se colocasse plenamente a serviço do nazismo, né? Eu vejo ele como um comediante a serviço do discurso nazista, né? Inclusive ele sendo curiosamente loiro, branco e de olhos claros. Eu acho assim, né? É quase que impossível não imaginar o Léo Lins como um sujeito a serviço do humor que se coloca à disposição de uma ética e de uma estética nazista. Ah, mas se é humor a gente tolera, mas o nazismo é tipificado. Ah, mas a liberdade de discurso nos Estados Unidos, o discurso, os Estados Unidos é um outro país que inclusive não me interessa em nada. Espero que o Trump e o Elon Musk se estapeiem até o final. Não tem nada a ver com isso. Deixa aquele país para lá, né? Eles eram muito bons em fazer guitarra. Hoje a China já faz melhor. Não preciso mais dos Estados Unidos fazendo guitarra. Sinto muito. Então, dane-se, né? Nem para isso mais eles servem, né? Cachorro quente a gente faz também, hambúrguer, não tem porquê. Então, em que medida, né? A gente vai. Eu acho muito legal, acho muito bonito esse momento que a gente está vivendo. Eu duvido que o Léo Lins vai acabar na cadeia, inclusive. Eu acho que ele vai ter um recurso, ele vai ter uma multa, e enfim. Mas é isso, a gente pode, em nome do humor, é possível, é possível fazer pregação de ódio que se estenda até a lógica, aos estertores do nazifascismo? Essa pergunta precisa ser respondida. Não sou eu que tenho a resposta, mas, né? E assim, eu Diga. acho que também o caso do Léo Lins é muito sintomático da relação que a gente tem entre o público e o privado, né? Porque se a gente perceber a argumentação, que principalmente ele, que ele fez um vídeo agora explicando, né? Ele disse que o comediante Léo Lins é diferente da pessoa Léo Lins, né? E aí ele coloca, por exemplo, isso quer dizer que uma vilã de novela ela vai ser vilã na vida real, sabe? Mas, Assim, é um negócio que é uma argumentação que a galera tá comprando, sabe? Assim, né? Porque e eu acho que eles são muito bons em mobilizar isso, né? Porque é, aí ele está usando, inclusive, o exemplo do Paulo Gustavo, né? Que ele também, eles dizem, Paulo Gustavo fez altas piadas machistas, altas piadas homofóbicas, mas ele não tem essa repressão que eu estou tendo, né? E aí isso é uma perseguição política, sabe? Aí eu também penso nesse lance, também nessa dimensão do público e privado da argumentação que eles utilizam, né? Em relação a isso. não, e eu aprendi esses dias aí, vendo esse debate, né, que eu acho curioso que, me corrijam quem manjar do Paranauê, mas pelo que eu entendi, tem um personagem, vou fazer um merchan aqui, tem um personagem que eu gosto, vocês, não sei se vocês devem conhecer, no Instagram, que é o Zé Gota da Silva. O Zé Gota da Silva tem um trabalho bonito. Ele se pinta todo de branco, como se fosse um Zé Gotinha das quebradas, e ele faz um humor de consciência, tipo assim, ó, toma vacina, faça sua higiene íntima. Ele tem um trabalho social interessante. E ele parece que é um estudioso de teatro, de palhaçaria,
sabe, desse teatro da clownerie e tal. E ele estava falando que tem um pressuposto do stand-up que é que o stand-up não é um personagem. Que o comediante do stand-up ele se apresenta ao público não como persona, mas como a pessoa ele mesmo. Que a graça do stand-up é justamente a não existência de um personagem. Que o stand-up não é personagem, o stand-up não é clown. O pressuposto do stand-up é essa confissão do eu mesmo. Então, essa comparação do Léo Lins como um personagem é de uma pobreza dramática que eu fico perguntando se o Léo Lins já leu algum texto de teatro. Tipo, recomendo Pluft, o Fantasminha, para começar, né? Se ele sabe o que que é dramaturgia, porque assim, né? Aí veio o Rafinha Bastos, que é um grande comediante, né? O Rafinha, parece que ele tem mais de 1,80 m, o que faz ele ser grande nesse sentido, e parece que é só nesse sentido que ele é grande, né? E o Rafinha, que veio com uma ausência para contribuir, como sempre, né? O Rafinha é um grande poeta do silêncio, né? Calado ele é um João Cabral, e veio justamente falar que era preciso culpar a Odete Roitman, né? Porque afinal querem prender o Léo Lins, né? É de uma pobreza, eu me pergunto, nossa, o stand-up deve ser um gênero muito miserável mesmo das artes, né? Porque todo mundo que fala em nome do stand-up parece que não conhece definições de teatro, de persona. Dioniso, padrinho do teatro grego, deve sentir uma vergonha. Eu acho que essa gente não deveria tomar vinho, porque é muito pobre. É pobre e é tão ruim quando o argumento é pobre, né? Eu acho que, ô, gente, que E pena. assim, eu fico com raiva, porque nesse próprio vídeo resposta que ele dá, né, ele cita que um dos argumentos que foram usados para condenar ele é justamente o fato desse stand-up dele estar na rede social, que destoa totalmente disso, né? Então, é, se tivesse no palco, somente no palco, ele mesmo diz isso, se estivesse no palco, não teria essa repercussão toda que está tendo. E um dos argumentos que foi usado para a condenação dele é justamente ter sido propagado no seu canal do YouTube, né? Então, e aí ele se contradiz, né, nessa questão, assim. Ah, sim, sim, e ao que consta, se eu não vou falar besteira aqui, eu não conheço os autos com tanta profundidade, mas assim, ao que consta, ele havia sido alertado sobre não colocar nas redes sociais, né? E ele ainda assim, ele coloca nas redes sociais, ele divulga, né? E daí você cai numa lei de divulgação de ódio. Enfim, é o que tem, o nível do debate é ruim, né, gente? A gente, infelizmente, tem que debater com gente desqualificada. Eu não sei se ele é um extremista de direita, mas isso é uma característica da extrema-direita, né? Produzir provas contra si mesmo, né? Tem toda uma questão de testar limite, né? Me parece, né? Que faz parte de uma retórica cínica, né? Parece que o Steve Bannon é bastante marcado, né? Esse tipo de lógica, né? Eles gostam de se incriminar, né? Justamente porque eles vão cada vez mais alargando, né? Parece que que é sempre essa política das aproximações sucessivas, né? Olha, eles vão testando, 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 e quanto mais passa a boiada, né? Eu acho que é interessante como esse texto do Freud ele abre para a gente pensar esse tipo de vinculação, né? Uma lógica afetiva, e essa lógica afetiva vai se alargando por processos identificatórios, né? E daí as coisas funcionam dessa lógica, né? Vamos mais um pouquinho aqui, aí a gente encerra, deixa eu ver. Agências institucionais. Nota-se então, com surpresa e inquietação, que a maioria dos indivíduos somente obedece às proibições culturais, a elas relativas, sob pressão da coação externa, ou seja, apenas quando esta se faz valer e enquanto é temida. Olha lá, então é isso, né? Então precisa se fazer temer, senão as pessoas não vão entender, né? Isso acontece também com as chamadas agências culturais morais, que, do mesmo modo, dirigem-se a todos. A maior parte do que ouvimos falar sobre a pouca retidão moral dos humanos está relacionada a isso.
Muitíssimas pessoas civilizadas, que recuariam horrorizadas ante o assassinato e ao incesto, não se negam à satisfação da sua cobiça, de seu prazer em agredir, de seus apetites sexuais, não deixam de prejudicar outras com mentiras, fraudes e calúnias, se puderem fazê-lo impunemente. E assim sempre foi ao longo de muitas épocas da civilização. Eu só consigo escutar ecos dessa questão do Léo Lins aqui, né? De modo assim, bastante interessante, né? Como isso aparece aqui, né? Quanto às restrições que concernem apenas a determinadas classes da sociedade, encontramos condições duras e que jamais foram ignoradas. É de esperar que essas classes desfavorecidas invejem as prerrogativas das privilegiadas e tudo façam para livrar-se de suas privações extras. Quando isso não for possível, haverá uma duradoura insatisfação no interior dessa cultura que poderá conduzir a rebeliões perigosas. Porém, se uma cultura não foi além do ponto em que a satisfação de uma parte de seus membros tem como pressuposto a opressão de outra parte, talvez a maioria, e esse é o caso de todas as culturas atuais, então é compreensível que esses oprimidos desenvolvam forte hostilidade em relação à cultura que viabilizam mediante seu trabalho, mas de cujos bens participam muito pouco. Assim, não se pode esperar uma internalização das proibições culturais nos oprimidos. Pelo contrário, eles não se dispõem a reconhecê-las. Empenham-se em destruir a própria cultura e, eventualmente, em abolir seus pressupostos. A hostilidade à cultura dessas classes é tão evidente que não se deu atenção à hostilidade mais latente das camadas favorecidas da sociedade. Não é preciso dizer que uma cultura que deixa insatisfeito e induz à revolta um número tão grande de participantes não tem perspectivas de se manter duradouramente, nem o merece. De uma certa feita, me parece aqui que o Freud acaba explicando esse fenômeno que muitos gostam de dizer genericamente do chamado pobre de direita, né? Só que eu acho que vale muito mais para pensar aqui, não o pobre de direita exatamente, mas o pobre de direita entendendo o pobre de direita como. Porque o pobre mesmo, o despossuído, não raras vezes ele se une no seu flagelo, porque ele só tem a solidariedade para se apegar. E é o que você encontra em movimentos sociais do sem terra, sem teto, blá, 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 né? Movimento LGBTQIAPN+, blá, blá. É... eu entenderia como pobre de direita esse pobre classe média. Que é esse pobre que ele é pobre. Ele tá a um passo de ser tão pobre quanto o pobre que está pedindo no sinal. Só que como ele hoje tem uma situação tal qual o distancia um pouquinho, né? Ele tem um carro e uma casa de aluguel, ele se sente muito distante desse pobre despossuído, mas ele não é muito distante. Ele economicamente está a um pequeno passo desse pobre do semáforo. Ele está muito mais próximo desse pobre do que de um rico, do, sei lá, do velho da van. Ele está muito distante do velho da van. Ele está próximo do pobre do semáforo. Contudo, ele se arroga muito mais próximo de um velho da van, até por questões de aparência fenotípica, ser branco, né, do que do pobre do semáforo. E daí ele se coloca nessa condição do pobre. Então, o pobre de direita, que eu acho que mais descreve isso que o Freud está colocando aqui, para mim, me parece não o pobre mesmo que tá na rua batalhando pelo dia a dia. Não. É o pobre classe média. Esse é o pobre de direita, que parece que tanto é descrito aqui. Que ele tem ainda como se mobilizar socialmente. Mas ele opta por uma revolta de classe, mas ele por uma revolta de ressentimento, mas que acaba colocando como papel de líderes e de grandes líderes os seus expoentes mais endinheirados. São os grandes pastores, são os grandes burgueses, os donos de mídia, etc, etc, etc. É a leitura que eu estou fazendo aqui, né? O grau de internalização dos preceitos culturais, ou, expresso de maneira popular e não psicológica, o nível moral dos participantes não é o único bem de natureza psíquica a ser considerado na avaliação de uma cultura. Há também o seu patrimônio de ideias e criações artísticas, ou seja, as satisfações que podem ser obtidas de ambos.
Com muita facilidade se tende a incluir entre os bens psíquicos de uma cultura os seus ideais, ou seja, as estimativas do que seriam as realizações mais elevadas e mais dignas de serem buscadas. Inicialmente, parece que esses ideais determinariam as realizações do grupo cultural. O que sucederia de fato, porém, seria os ideais se formarem após as primeiras realizações possibilitadas pela ação conjunta de dotes interiores e circunstâncias externas de uma cultura, e essas primeiras realizações serem mantidas pelo ideal de terem continuação. Logo, a satisfação que o ideal oferece aos participantes da cultura é de natureza narcísica. Baseia-se no orgulho pela realização já conseguida. Olha só, é o narcisismo e não uma certa intelectuação, esta cola desta classe insatisfeita, e não uma intelectualização e não uma consciência social, segundo o que eu estou entendendo aqui. Certo? Deixa eu ver aqui, temos um chat aqui. Até porque o pobre realmente só quer sobreviver. Sim, sim, o pobre somente. O pobre, ele fica. O pobre que está no semáforo vendendo bala, ele está realmente preocupado com o seu dia do agora, do hoje. Ele está numa situação de emergência da agoridade, né? Então, é muito complicado a gente pressupor nele esse tipo de agenciamento. Isso fica mais ambivalente e sofisticado quando a gente sobe um pouquinho. A gente sai da extrema pobreza e vai para a classe média. Porque é aquilo, né? Você tem a pobreza, vou botar aqui a pobreza extrema, a classe média, e aqui em cima, por exemplo, o velho da van, né? Essa classe média, ela está muito próxima, né? Ela perdeu o emprego, ela já perdeu o aluguel da casa e já não consegue sustentar o carro. Né? Ela está muito mais próxima do MTST, né, do que de uma grande elite. E é nessa classe pobre que tem recurso, tem acesso a algum recurso, é que me parece que os dilaceramentos, que as ambivalências ficam mais marcadas. Do modo que eu estou lendo, por favor, né? Hum, E Marilena Chauí tem uma frase que eu acho fantástica para entender isso, né? Que ela diz que o sonho da classe média é se tornar burguesa e o medo dela é cair nessa extrema pobreza, né? Porque ela está muito mais perto do pobre, nesses termos econômicos, principalmente, do que do burguês, né? E é isso que ela não entende, que a classe média não entende, né? Por isso que quando tem os projetos autoritários, ela tende a apoiar esses projetos, né? Porque pensa que de alguma forma ela vai manter esse status que ela possui, né? Que é como se fosse uma alavanca para permanecer no ela, poder, entre várias aspas, que ela. ela não consegue entender, por exemplo, que uma política pública de distribuição de renda e de benefícios públicos sociais, como, por exemplo, saúde, educação e transporte, ao beneficiar as classes mais pobres, necessariamente vai garantir muito mais qualidade de vida às classes médias urbanas, né? Então, por exemplo, por vezes a classe média talvez venha a aplaudir a isenção de imposto que tenha no jet ski e no helicóptero, que ela nunca vai ter. Mas ela se incomoda, por exemplo, quando você escuta movimentos sociais que lutam, por exemplo, por transporte público gratuito, tarifa zero. Né? Você escuta muitas vezes, né, o membro de classe média, a pessoa de classe média dizer que absurdo, onde já se viu, como assim não vai pagar pelo transporte? Onde já se viu transporte gratuito? Bom, mas o transporte gratuito, por exemplo, ele garantiria um decréscimo muito menor, uma qualidade de vida muito melhor às classes trabalhadoras. As classes trabalhadoras mais satisfeitas, por exemplo, imagina um transporte público de qualidade gratuito. Por exemplo, você iria otimizar a vida do trabalhador. O trabalhador que não compensa sair de casa para trabalhar, porque
ele gasta tudo com transporte e alimentação, se ele tem transporte de graça, aumenta o rendimento da classe trabalhadora. Esse trabalhador, ele vai se sentir mais à vontade para trabalhar. Ele vai, inclusive, talvez trabalhar com mais. O empregador pode até continuar pagando o mesmo que ele paga, porque afinal essa classe trabalhadora não gasta com o transporte, não gasta com o vale transporte. Então você imediatamente está remunerando a população. Ao remunerar a população, a taxa de violência, de insegurança urbana cai. Quem ganha com isso? A classe média. Mas a classe média não consegue enxergar que o ganho das classes inferiores reflete necessariamente na qualidade de vida da classe média. Ele prefere, por exemplo, garantir onde já se viu cobrar imposto de grandes fortunas. Mas você tem grande fortuna? Não. Então por que você se incomoda com a taxação das grandes fortunas? Você não tem grande fortuna. Você não tem 1 milhãozinho no banco? A taxação de grande fortuna parece que é acima de 20 milhões, né? Se você tiver 1 milhão no banco, saiba, você não é grande fortuna. Mas não. O sujeito não quer taxação de grande fortuna. Mas você tem o quê? Ah, eu tenho um Celta. Nossa, querido, você não vai ser taxado. Não importa. Ele não quer. Né? Eu acho que é nessa lógica que pode ajudar a gente a entender. Deixa eu ver aqui. Querida Andresa, queridos, eu preciso sair, infelizmente não consigo permanecer até a próxima sexta. Obrigado, Andresa. Vamos encerrando por hoje, né? Deixa eu marcar. A gente está no texto PDF, página 243, e a gente está também no livro físico, na página 243, porque esse PDF aqui que a gente descolou, ele está bem pareado com o texto impresso. Então, nós ficamos aqui na página 243 e continuamos nossa leitura semana que vem. Obrigado quem ficou até agora. Valeu aí a paciência e nós continuamos semana que vem. Qualquer problema, crise, trauma e questões, por favor, estamos lá no grupo do Zap. Tá bom? Obrigada, Obrigado. Fábio. Valeu, Tchau, gente. gente. Obrigada, Até valeu. mais. Obrigada, É. boa noite. Tchau.